Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre geometria espacial, falando sobre os poliedros. Nessa aula nós vamos tratar sobre a definição de poliedro de uma maneira bem simples e a classificação dos poliedros, ok? Então vamos logo dar início. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é a geometria espacial, certo? A geometria espacial, ela vai estudar as formas geométricas espaciais, certo? A gente não vai mais, como na geometria plana, trabalhar em duas dimensões. A geometria espacial trabalha com três dimensões. O que nós iremos estudar agora não são mais figuras planas, nós vamos estudar as figuras espaciais, tá certo? Então não confunda, tá? A gente não vai estudar os astros, a gente não vai estudar o espaço sideral, nós vamos estudar as figuras geométricas tridimensionais, tá certo? Então, nós vamos falar inicialmente sobre o que é um poliedro, tá? O poliedro, a gente vai chamar o poliedro toda figura, todo sólido geométrico limitado por superfícies planas poligonais. Então, o poliedro é uma figura que vai ser formada a partir de figuras geométricas planas, certo? Por polígonos, como você pode ver aí, tá? Aqui nós temos a pirâmide pentagonal, nós temos o tronco de pirâmide quadrangular, o icosaedro. Depois a gente se preocupa com essas demais classificações, mas você tem que entender que um poliedro é um sólido geométrico limitado por superfícies planas poligonais, por polígonos, ok? Seguindo adiante, tá? Agora que você sabe o que é um poliedro, nós vamos falar dos principais elementos do poliedro, tá? Aí nós temos um poliedro construído, ok? Nós vamos chamar cada pontinho aí, você deve ver destacado em preto, né? Em cima, embaixo eles estão em amarelo. Cada pontinho desse aí é chamado de vértice, tá? O vértice, ele vai ser esses cantos, digamos assim, do poliedro, ok? Cada linhazinha aí que está em rosa, né? As que estão por trás da figura, inclusive que estão tracejadas, são as chamadas de arestas, ok? Cada segmentozinho aí que liga os vértices do poliedro são as arestas. E cada figura plana que forma o nosso poliedro vai ser chamada de face, ok? São as faces do poliedro. Cada figura plana que forma ele é chamado de face do poliedro. Então esse nosso todo poliedro vai ter esses três elementos. Possuirão faces, arestas e vértices, ok? Não esqueça disso, isso vai ser muito importante. Seguindo adiante, nós temos a classificação dos poliedros, né? A gente viu que as figuras geométricas planas, elas vão ser classificadas, vão receber nomes a partir da sua quantidade de lados, né? O polígono que tem 3 lados, ele vai se chamar triângulo. O que tem 4, quadrilátero. O que tem 5, pentágono e assim por diante. Já os poliedros, eles são classificados conforme a sua quantidade de faces, ok? Então aí nós temos uma tabelinha com a quantidade de faces do poliedro, de cada tipo de poliedro. E do lado nós temos o nome que é dado a esse poliedro, tá? Se o poliedro tiver 4 faces, ele é chamado de tetraedro. Se ele tiver 5, pentaedro. 6, hexaedro. 7, heptaedro. E assim por diante, conforme a nossa tabela, né? Nós temos ali o polígono de 20 faces, por exemplo, é chamado de icosaedro, ok? Se ele não receber um nomezinho importante, um nomezinho como o que está destacado aí na nossa tabela, nós vamos dizer o número de faces que ele possui e a palavra edro em seguida, tá certo? Então, se você tem um polígono de 16 faces, você vai chamar o 16 edro, ok? Então, você pode dar essa nomenclatura ao polígono, ao poliedro, ok? Então, ele vai ser classificado a partir da sua quantidade de faces, ok? Bom,
Aí nós temos dois polígonos e a gente pode separar os polígonos também em duas categorias, em outras duas classificações além da sua quantidade de lados, tá? Do seu lado esquerdo, nós temos aí um polígono que possui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 faces, tá? Nós temos na lateral, podemos dizer assim, ao redor do poliedro, 4 faces, em cima mais uma e embaixo mais uma. Então esse poliedro aí tem 6 faces, ele é um hexaedro, ok? E o polígono que nós temos aí no lado direito, ele vai possuir em redor 1, 2, 3, 4, 5 faces em redor, uma superior e uma inferior. Nós vamos ter um total de 7 faces. Esse outro é um heptaedro. Hepta quer dizer que ele tem 7 faces, ok? Então, você vai poder classificar os poliedros também em outros dois tipos, né? Que são os poliedros convexos e os poliedros não convexos, ok? Como é que eu faço para diferenciar esse poliedro de convexo e não convexo? Você vai pensar o interior do poliedro como se fosse uma sala, ok? Você pensa o interior do poliedro como se fosse uma sala. E você vai se imaginar dentro dessa sala, tá? Você vai se perguntar, existe algum canto dessa sala que eu poderia me esconder, que eu não poderia ser visto, tá certo? Se você olhar no poliedro do lado esquerdo, o convexo, você vai logo verificar, fazendo esse exercício mental, que isso não é possível, tá certo? Não existiria nenhum canto aí desse poliedro, se você estivesse dentro, que você conseguiria se esconder. Enquanto que o poliedro do lado direito, tá? Você poderia se esconder, inclusive, atrás dessa facezinha que está destacada, né? Que está aí no amarelado. Se você se esconder atrás dessa facezinha, tá? Você conseguiria se esconder atrás dessa facezinha do poliedro. Então, ele é chamado de poliedro não convexo. Então, toda vez que você tiver a dúvida na classificação, você faz esse exercício mental, que certamente você vai conseguir identificar de maneira fácil e simples, ok? Então, basicamente o que foi que a gente viu? Nós vimos o que são os poliedros, né? São sólidos formados por superfícies poligonais, por polígonos, tá? Nós vimos os dois tipos de classificação. Nós temos a classificação pela quantidade de lados, pela quantidade de faces, tá? E isso a gente viu também que o poliedro tem basicamente 3 elementos: faces, vértices e arestas, ok? E nós vimos também a classificação quanto ao poliedro ser convexo ou não convexo. Só para a gente encerrar, vamos ver o poliedro da esquerda e vamos contar a quantidade de vértices que ele possui. Ó. Se você notar, existe 4 pontos de encontro em cima, um trovãozinho aqui só para alertar a gente, tá? 4 pontos em cima e 4 pontos embaixo, que no caso são os vértices. Então ele tem 8 vértices. Quantas faces? Como a gente já contou, nós temos 4 em redor, uma superior e uma inferior. Ele tem 6 faces. E quantas arestas? Nós temos 4 embaixo, né, na face inferior, 4 em cima, na face superior, e temos outras 4 arestas que vai ligar a face superior à face inferior. Então ele tem um total de 8 arestas, tá certo? Então a gente também tem que se preocupar em conseguir fazer essa contagem, ok? Isso aí foi um exercíciozinho só para a gente colocar em prática o que a gente viu até agora, ok? Bom, essa foi a nossa aula, né? Foi bem rápida, simples, com o objetivo só da gente ver essa questão da classificação e da definição de poliedro, tá? Qualquer dúvida é só me procurar, comenta o vídeo ou me procura aí através do meu e-mail institucional, que eu estou aqui para tirar suas dúvidas, tá ok? Procure mais materiais de pesquisa e boa sorte nos seus estudos, que você consiga aprender de maneira clara, ok? Então, até mais.